Boa noite a todos. Boa noite, professora Cíntia. A gente vai falar aqui sobre o aplicativo, o projeto que a gente criou, desenvolveu, tá? Que é Sistema de Acompanhamento de Aluno Online, tá? Esse projeto vai ser desenvolvido com requisito para aprovação na disciplina de Engenharia de Software, do quinto semestre, Bacharelado de Ciência da Computação, do Instituto Federal do IFCE, Federal do Ceará, do campus. O projeto tem como objetivo principal criar um sistema que permita o acompanhamento online do desempenho escolar dos estudantes pelos responsáveis, né? Através de um aplicativo multiplataforma desenvolvido utilizando o Flutter e o Dart. A equipe de desenvolvimento é formada por Gerlando Lima, o João Ferreira, o Everton de Almeida, eu, Raul Santos e o Hugo Ribeiro. Professora Cíntia, os softwares necessários que a gente teve necessidade foi esse daqui, a gente criou o nosso ambiente. Infelizmente, o João não vai poder participar do vídeo, ele está nesse momento no hospital, estaria atestado. A gente deseja melhoras para ele, né? Que ele se recupere logo da saúde dele. E vamos lá. Na avaliação do trabalho na N2, a professora vai avaliar aqui a gestão de configuração, né? Perguntou se foi criado um repositório. A gente usou o GitHub, tá? Para criar todo o repositório. Tá aqui todo o repositório do aplicativo, todas as implementações e os códigos, tá? Aqui a professora está perguntando na avaliação se seguiu toda a estrutura de pastas, né? Que as pastas todas detalhadas, não tem nenhuma com renomeação aleatória, né? Tá toda direitinho, todo seguindo o padrão. Aí vamos aqui para implementação, que vale 3 pontos. Gerando, eu vou tirar aqui a tela aqui, você compartilhar agora a sua. Beleza, eu vou compartilhar aqui a minha tela, certo? Mostrar aqui a parte do código. Um instante. Eu coloquei a janela errada por engano. Pronto, pessoal. Como o Raul disse, né, a gente organizou aqui a estrutura das pastas. Aqui a gente pode ver a estrutura das pastas aqui no nosso código aqui, certo? A gente, né, utilizou o GitHub, o Git, para poder, né, subir os códigos, para dar os comandos, certo? Então, começar aqui mostrando o código da parte do front-end, né? A gente fez aqui algumas telas do front-end, certo? A gente não conseguiu, infelizmente, fazer todas as histórias de usuário, né? Não deu tempo para a gente. Mas, assim, a gente tentou fazer o máximo que a gente conseguiu, certo? Aqui, no caso, temos a tela, a parte do cadastro, que é a tela de cadastro, tem esse código aqui, certo? Vou dar uma passada rápida aqui pelos códigos, certo? Esse código vai estar disponível, já está disponível já no GitHub, vou estar enviando para o professor o link, certo? Aqui, né, sobre a atribuição de alunos, que é uma tela que é responsável por, né, atribuir os alunos que atribuir os responsáveis a alunos, porque é feito o cadastro, depois que é feito o cadastro, é feita a atribuição para poder, né, saber quem aquela pessoa é responsável, né, atribuir ela a um aluno, um responsável ao aluno, para ficar vinculado no sistema, certo? Aqui é as opções do Firebase. Aqui é a nossa tela principal, que trata basicamente de fazer o login né, com usuário e senha. Depois a gente vai estar mostrando a tela do aplicativo, como ficou.
A gente tem aqui um menu.dash. No caso do menu, é o menu lateral que aparece, né? Quando a gente puxa da esquerda para a direita, aparecem as opções. Aí tem o perfil, que é esse código aqui, que é a parte que aparece a bolinha do perfil quando a pessoa se conecta, né? Que tem as opções da pessoa sair da sessão. Aí aqui nós criamos a tela aqui da frequência, certo? Aqui é a tela inicial com os botões iniciais. Aqui a tela de notas, a tela de ocorrência, certo? Então, assim, a gente fez algumas telas, a gente infelizmente não conseguiu fazer todas, mas a gente tentou fazer o máximo que a gente conseguiu, certo? E eu vou rodar aqui como ficou o, o nosso protótipo. Protótipo não, nosso app. Eu falo o seguinte, eu vou pedir pro Everton apresentar aqui a parte dele, vou passar aqui pro VS Code de volta, para ele mostrar o código dele, certo? Everton, Certo. Boa noite, Everton falando aqui. Como o pessoal já falou, a gente organizou toda a estrutura do aplicativo em pastas, seguindo um padrão recomendado da própria comunidade da linguagem. No caso, a tecnologia que a gente usou para criar o front-end, que no caso é um aplicativo, foi o framework para multiplataforma, para aplicativos móveis, o Flutter, que utiliza a linguagem Dart. Para back-end, para fazer os serviços, a gente utilizou a tecnologia Firebase, que permite que a gente consiga criar vários serviços de back-end de uma forma muito mais simples, já que ele já fornece várias ferramentas pré-prontas. A gente só precisa, né, criar o código em volta daquelas ferramentas, daquelas funcionalidades. Então, como o Raul falou, né, o João está ausentado por motivos de saúde, mas querendo acrescentar que ele participou de vários momentos importantes, como, por exemplo, organizar as reuniões, fez toda aquela parte de gestão e organização, cobrando, né, a, a questão das entregas e fazendo as reuniões, né? E também várias questões em relação ao banco de dados. Enfim, eu vou falar agora a parte aqui do back-end. Então, a gente pode ver que ele tem essas duas partes, principalmente. Na pasta lib, a gente tem a pasta models e pasta services. A gente seguiu uma arquitetura meio que MVC, a arquitetura Model View Controller, em que a gente tem os models com o mapeamento dos dados. Esse mapeamento é feito a partir do Firebase, né? Essas entidades. E aí a gente cria esses serviços. Esses serviços são basicamente uma forma como se fossem os controllers, né? Vai ser ele que vai oferecer as funcionalidades. Enquanto o front-end com o Flutter vai mostrar no aplicativo esses dados, né? Então, como o Janano falou também, a gente não conseguiu implementar tudo 100%, questão de tempo e planejamento, mas a gente buscou fazer tudo pela nossa própria mão, né? Por nossos conhecimentos, e a gente criou bastante coisa até. Então, vamos dizer que a gente tem as entidades, dessa parte de models, a gente tem um aluno, que se representa um aluno a ser monitorado, né, pelo aplicativo. A gente tem as disciplinas, a gente tem a frequência do aluno, o histórico escolar, o professor, a provas agendadas, né, temos a questão das turmas e os dados dos usuários, né, passando rapidamente pelo código, para não ser muito demorado. E aqui, enfim, os services. Os services, como eu disse, são como se fossem os controles. Eles vão ter a lógica mesmo do código. Então, essa parte de autenticação é a das mais importantes. A gente tem vários métodos. Basicamente, a gente chama uma instância do Firebase,
E nessa instância a gente vai ter várias funcionalidades que o Firebase oferece. Então, login com entidades como o Google, login com Apple, login com Facebook, essas coisas, e o próprio login com e-mail e senha que a gente utilizou. Então, passando rapidamente, a gente tem vários serviços que fazem essas implementações. Como vocês podem ver aí, tem a questão do professor, em que o serviço que cria o professor passa os dados para ele, chamando sempre essa instância do Firebase, para a gente poder estar controlando essa criação de dados, tanto a criação como o retorno de dados também. Aí o Gerlando pode ficar à vontade para mostrar esses arquivos, o conteúdo deles, né? E de uma forma geral é meio que isso, né? São implementações seguindo um modelo MVC, utilizando o Dart com o Firebase. Bem, voltando aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, mostrar para a professora, aqui como ficou o nosso aplicativo, as telas, as navegações, certo? A gente fez algumas telas, não conseguimos fazer todas, como a gente já falou. Vou colocar aqui para apresentar, certo? Lembrando que os links, né, a gente vai mandar num documento, certo? Aí lá vai ter o link para o repositório, para o aplicativo, né? O link para o vídeo. Pronto. Essa é a interface do nosso aplicativo. Vou tentar aqui deixar destacado. Pronto. Essa é a interface do nosso aplicativo, certo? Aqui a gente tem um botão de cadastrar, ó, que aqui a gente bota os dados para a pessoa fazer o cadastro dela, certo? Eu posso colocar aqui, ó, a gente fazer um cadastro aqui, certo? E aí, no caso aqui, né, o primeiro nome, aqui o segundo nome, eu vou botar um CPF qualquer aqui, certo? Só para a gente testar. Vou botar um e-mail. Vou botar aqui um telefone. Aleatório mesmo, que é só para a gente testar aqui o cadastro. Certo? Para ver que está funcionando. A parte de cadastro a gente conseguiu implementar de forma completa, certo? Beleza, ele vai para essa tela aqui, certo? Quando a pessoa faz o cadastro, vem para essa tela. Aí aqui nessa nossa tela de início, nós temos aqui, ó, o menu hambúrguer, que tem aqui as funções, certo? Aí aqui nós temos a parte de notas, né, que são as notas dos alunos, que é puxado do banco de dados. Só que no caso aqui, essa parte aí que a gente não conseguiu completar, infelizmente. Aqui tem a parte da frequência do aluno, que especifica qual foram os dias que o aluno esteve presente, qual foram os dias que ele faltou, que esteve ausente, certo? Aqui temos ocorrência, né? No caso aqui não tinha nenhuma. E aqui é uma tela de atribuição, que no caso está aqui, né? Mas ela é uma tela do diretor, que no caso o diretor, né, vai ver aqui a pessoa que está tentando fazer o cadastro, né? No caso tem meu nome aqui, aí supor, tá aqui meu nome aqui para fazer o cadastro, eu vou aqui, coloco o número da matrícula do aluno e eu atribuo essa matrícula, né, esse aluno, a mim. E aí, a partir daí, eu vou poder ver a nota dos alunos, certo? Essa é a ideia. Aí aqui, ó, a gente sai da sessão, ó, e ele encerra a sessão. E aqui, ó, se eu colocar meu e-mail aqui, ó, @gmail, coloca a senha,
Vou colocar uma senha errada só para mostrar, ó. Senha incorreta, ó. E-mail senha incorreta, ó. Apaguei 2 caracteres, agora vai dar, ó. Ah, não vai dar ainda não. É 3, eu acho. Aí, logado com sucesso, certo? Então, foi assim que ficou o nosso aplicativo. Pronto, lembrando que nosso aplicativo aí é um projeto tão bom que a gente futuramente pretende concluir ele 100% para tentar até fazer alguma venda para alguma escola, alguma instituição, porque no município, né, nas escolas públicas, há muita necessidade do aplicativo desse para os pais ter total acesso, né? Total informação do, do, do filho ou do filho, né? Do aluno. Aí, como o Raul falou, né, a gente pretende mesmo desenvolver mais coisas depois, mas no momento, né, com muita coisa da faculdade e tal, muita demanda aqui, o Raul trabalha, eu também trabalho, né, todo mundo tem alguma ocupação assim durante o dia, aí ficou um pouco difícil, né, essa questão de ter o tempo, mas a gente sempre estava fazendo alguma coisa, a gente fez muitas reuniões assim, vamos fazer uma reunião aqui no período do almoço, sabe? Todo mundo contribuiu de alguma forma aqui com a equipe, né? Todo mundo ajudou, todo mundo participou, certo? E eu passar aqui para mostrar um pouco sobre a questão do nosso. Dar uma passada aqui sobre o nosso banco de dados, certo? O nosso banco de dados, a gente utilizou o banco de dados Firebase, certo? A gente utilizou o Firebase. Vou mostrar aqui a tela. Tocar aqui. Pronto. Aqui, né, o Firebase, certo? A gente aqui tem método de autenticação. Aqui tem alguns usuários que a gente estava testando. Olha aqui o usuário que a gente acabou de cadastrar, certo? Cadastrei aqui meu outro e-mail aqui. Aí a gente tem um banco de dados aqui, olha. E a gente fez um banco de dados assim completo, certo? Com né, várias tabelas aqui, tabela de aluno, tabela de atividades, dificuldade de aluno. Aí tem aqui os documentos, as coleções, certo? A gente fez um banco de dados de forma bem completa. Foi uma das primeiras coisas que a gente fez, né? Antes de começar o aplicativo, a gente começou pelo banco de dados. Então, a gente fez uma modelagem do banco de dados, né? Para a gente saber o que era necessário colocar e tal no banco de dados. E aí, depois, a gente partiu, né, para o desenvolvimento, certo? Aqui sobre o nosso quesito aqui, gestão de configuração. O repositório que foi criado, a gente criou, né, um repositório no GitHub, a gente vai mandar o link do GitHub. A gente, né, sobre a estrutura de pasta, a gente acredita que a gente seguiu, né, estrutura de pasta. Mas é assim, a professora que vai avaliar, né, a gente só está passando aqui, se caso a gente esqueceu alguma coisa aqui da apresentação. A gente mostrou da implementação, código sobre controle de versão do Git, a gente mostrou um pouco do Git aqui também. Foram escritos testes unitários. Pronto. Sobre os testes unitários, a gente gerou aqui alguns testes unitários, só que não está como a gente queria, certo? Não está como a gente queria, por causa da questão, né, que a gente comentou do tempo, né, que assim, por mais que tenha te dado algum tempo a gente fazer, mas aqui sempre todo mundo aqui tem alguma coisa, alguma outra atividade para fazer, trabalho, coisa assim, aí fica um pouco complicado, certo? E aí, ó, pronto, sobre essa parte aqui a gente vai disponibilizar o link para a professora. E aqui, né, a gente passou aqui também pelo aplicativo
mostrando como ficou o aplicativo, né? Que seria essa parte aqui, certo? Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar, a colocar? Everton aqui falando, essa questão do deploy, como é um aplicativo multiplataforma, o Jalano vai criar um APK, né? E vai servir como uma espécie de deploy, né? Então, essa parte também está tranquila. A gente consegue disponibilizar uma versão acessível para a professora. Pois então, eu acho que é isso, né? A gente vai disponibilizar aqui um documento com os links, certo? A gente vai mandar aqui para a professora, né? Via Classroom. E assim, a gente agradece pela oportunidade. Assim, foi uma experiência que a gente aprendeu muito, né? Sobre desenvolvimento, sobre a engenharia de software em si, né? A gente enfrentou muitos bugs, né? Com certeza, muitos bugs apareceram, muitas coisas apareceu, mas, né, deu certo. E é isso, né? A experiência que fica vai ser muito, muito útil lá na frente, né? A gente tá criando a base aqui agora na universidade, né? E agradecemos a professora aí pelo trabalho, né? Pela disciplina e tal. E muito obrigado. Boa noite, É, agradecemos. também a gente agradece a professora por ministrar essa disciplina com a gente, que foi uma disciplina de muita. Eu tenho certeza que futuramente a gente vai utilizar muito tudo que a gente aprendeu nessa disciplina. Bem, agora eu, né? Eu quero fazer os agradecimentos principalmente à Cíntia, né? Por ter nos dado uma base para nosso início do projeto. E assim, triste porque a gente está se despedindo de um semestre que foi meio conturbado, meio apressado, meio puxado, né? Mas como hoje nós conseguimos ter essa base para desenvolver esse nosso projeto, nós agradecemos a ela e a todos os colegas que estiveram com a gente. Só isso. Valeu.